Muito bem, então hoje vamos falar sobre transições de fases obtidas com equações de estado. A motivação para esse estudo é tanto o diagrama de fases da QCD, como transições do tipo líquido-gás que se dão no núcleo ou com núcleos. Vamos ver como é que isso se passa. Primeiramente, vamos interpretar um pouquinho esse diagrama de fases da QCD. Essa região aqui é a região onde a gente obtém uma transição de fase de primeira ordem. Ela normalmente é obtida por meio de modelos efetivos. E vocês podem ver até que tem uma regiãozinha aqui em amarelo, que muitas vezes é conhecida como região quarquiônica. É como se essa transição de fase se desse em duas etapas. Uma primeira etapa, a restauração da simetria quiral é obtida, e numa segunda etapa, o desconfinamento. Isso ainda é uma coisa controversa, né, na literatura, então a gente não vai atacar muito esse fato, mas o que é importante notar é que é possível, nessa região da estrela de nêutrons, a gente ter tanto essas estrelas definidas na parte só hadrônica, como tê-las definidas só na parte de quarks desconfinados, como ainda numa região intermediária, que é o que é conhecido como estrelas híbridas. Então elas teriam uma parte hadrônica e lá no seu centro uma parte de quarks. Recentemente surgiu um trabalho que diz que estrelas muito massivas têm uma grande chance de ser estrelas híbridas. Esse pontinho aqui é conhecido como Critical Endpoint. Por quê? Porque essa transição de primeira ordem, ela em princípio deve terminar num ponto único onde ocorre uma transição de segunda ordem. E daqui para cá, isso aqui é conhecido como crossover e é uma região cuja transição é obtida a partir de QCD na rede. E por que ela é chamada de crossover? Porque ela não é nem de primeira ordem, nem de segunda ordem. Se a gente pensar em termos do diagrama de fases da água, por exemplo, e olhar lá como é que a gente tem a transição do sólido para o líquido, por exemplo, existe uma região, que é uma linha, na qual existe a coexistência de fases. E isso depende, ela pode ser obtida, por exemplo, do sólido para o líquido, a gente obtém essa transição de fase a temperatura zero. Então, a temperatura zero, nessa temperatura, eu posso ter essa transição de fase acontecendo na pressão atmosférica, isso é aqui ao nível do mar, como numa montanha bem alta, cuja pressão atmosférica é diferente, certo? Desde que a pressão seja igual nas duas fases, eu vou ter pontos distintos nessa linha da transição de fase. Muito bem, nessa região de crossover, é como se essa linha de transição de fase não fosse cruzada, né? Ou a coexistência de fase não existisse. É como se a transição de fase desse uma volta, assim, né? Passasse de um estado líquido para um estado sólido, mas não cruzando essa linha de coexistência, mas contornando essa situação. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Muito bem. Então, se eu dependo de equações de estado, né, quais são as quantidades importantes nessa equação de estado? São quantidades termodinâmicas. Então, uma delas é a energia, ou densidade de energia, a pressão, e por fim a densidade, que no caso da gente tratar de sistemas nucleares, é a densidade de bárions, né, densidade bariônica. E aí a gente tem tanto modelos hadrônicos, que descrevem a matéria de hadrons, prótons, nêutrons e outros bárions. Alguns mais comuns são esse que eu chamei de Non-Linear Valeska Model. Na verdade é um modelo da hadrodinâmica quântica que foi incrementado com mais campos mesônicos e com outros termos não lineares. A gente vai falar sobre eles aqui em detalhe. Tem esse modelo conhecido como QMC, Quark Meson Coupling Model. Então, no modelo do Valeska, do hadrodinâmico, eu tenho, vamos supor, dois nucleons, e a interação entre eles é mediada, ou é entendida, como sendo mediada pela troca de mesons. No QMC, quem faz essa troca de mesons são os quarks que estão lá dentro dos prótons e dos nêutrons. Ainda tem o modelo não relativístico, eu já falei dele na nossa primeira aula, do tipo modelo de Skip. E tem também modelos que são usados
para descrever matéria de quarks, né? O mais comum é o modelo do MIT, conhecido como MIT Bag Model, porque nada mais é do que um gás de Fermi livre, cuja pressão de degenerescência do gás é compensada por uma constante, certo? Então eu boto uma constante que se chama constante da bag, é como se tivesse uma sacola ali, para contrapor a pressão de degenerescência para ter alguma estabilidade no modelo. E temos um outro modelo também muito usado, é o modelo de Nambu-Journal-Lasinho, que é um modelo mais sofisticado. Inclusive ele dá conta de algumas características da QCD, que o MIT despreza completamente, que envolvem a simetria quiral, né? A quebra e a restauração da simetria quiral. Muito bem. Voltando aqui então para a estrutura da estrela de nêutrons, onde é que eu tenho transições de fase, certo? Então, se eu pensar numa estrela completamente constituída de hadrons, essa transição de fase vai se dar desse meu caroço de hadrons para a crosta. Então, olhando aqui nessa figurinha do Danny Page, essa crosta, na verdade, é constituída de duas partes. Uma que se chama, conhecida como crosta interna, e aí que entra a tal da fase pasta, que está aqui descrita, né? E a outra que é a crosta externa, onde a gente também tem clusters ou aglomerados, mas numa densidade ainda menor. Então eu posso ter uma transição de fase do tipo líquido-gás, que é o que a gente vai estudar, do tipo líquido-gás, eu não estou dizendo que é uma transição líquido-gás, né? A gente já vai ver quais as características da transição tipo líquido-gás, entre essa parte caroço e a parte da crosta. Bom, a gente ainda pode ter outras transições de fase. Se a minha estrela for híbrida e eu tiver uma parte hadrônica, então eu tenho a crosta, hadrons e lá dentro um caroço mais interno de quarks. Eu ainda posso ter uma transição de fase da parte de hadrons para a parte de quarks. Bom, vocês ainda podem me perguntar, mas será que não tem o contrário, né? A parte de quarks para fora e a parte de hadrons para dentro? Não, porque isso do ponto de vista energético não é viável, né? Então a gente, de fato, quando aumenta a densidade, a gente vai para situações em que a gente pode ter os quarks desconfinados, e não o contrário, quarks desconfinados, que quando a gente aumenta a densidade, a gente passa a tê-los confinados, que é o que a gente vê lá no diagrama de fases da QCD. Tem todo um formalismo matemático. Por trás disso não é só aquela figurinha que eu mostrei. Opa, esse negócio aqui tem que ser aqui. Bom, então isso aqui eu também já mostrei, né? Então como é que a gente encontra essa fase pasta desse sistema frustrado? A gente estuda uma situação em que, vamos supor que ela não existisse, então a matéria seria toda homogênea e encontra a energia de ligação. Se eu tiver temperatura, a gente encontra a energia livre. E aí a gente faz a mesma coisa para essa fase pasta. E aqui eu tenho três dimensões em cor-de-rosa, duas em vermelho, uma dimensão em verde, e depois aqui vem o oposto, né? Eu posso ter as duas dimensões, três dimensões, por exemplo, eu posso ter a parte, um conglomerado sólido num lugar menos denso, ou o inverso, um conglomerado menos denso num lugar mais denso. Então eu tenho, para cada uma dessas geometrias, eu tenho duas possibilidades. Ok, então se eu olhar aqui nesse gráfico, que eu já mencionei também, a gente vê que tipicamente, conforme a temperatura aumenta, essa fase pasta diminui, certo? E a transição para a parte homogênea se dá em densidades diferentes. É justamente essa transição que eu identifico como sendo a transição de fase entre a crosta interna e o caroço, né? A parte hadrônica da estrela de nêutrons, né? Então essa aqui seria a densidade de transição. Bom, a gente já viu aqui, também já mencionei isso, né? Aqui tem a parte da crosta externa, aqui nessa parte entre os dois asteriscos tem a crosta interna, isso aqui são outros modelo QMC, o modelo FSU, do tipo Valesca, e aqui tem o caroço. Isso aqui está em logaritmo, então é difícil distinguir essas curvas, né? Elas são ligeiramente diferentes, qualquer modelo dá praticamente a mesma coisa para a crosta externa, existe um modelo famoso chamado BPS, Bain, Pettit e Sutherland, mas se a gente pegar modelos mais sofisticados que usam a equação de estado para construir esses aglomerados e fizer essa conta, a gente vai ver que os resultados são muito equivalentes. Mas aqui nessa fase da
crosta interna, onde a gente tem a pasta, a gente já viu que isso não é muito importante se a gente quiser estudar propriedades macroscópicas das estrelas, por exemplo, massa e raio, ou as tais das polarizabilidades de maré. No entanto, se eu quiser estudar coisas que envolvem equações de transporte, ou que se passou durante o resfriamento da estrela, durante a sua evolução estelar, né? A estrela de nêutrons, ela sai quente, rodando, depois os neutrinos vão embora, existe aí todo um processo para ela se resfriar. Essa fase pasta pode ter lá a sua importância. Então, vamos falar do como se encontra uma transição do tipo líquido-gás. Então aqui, por exemplo, temos vários gráficos, a temperatura escolhida foi 7 MeVs e meio, mas se a gente escolher 0 MeVs ou 10 MeVs, a cara dessas curvas é sempre muito parecida. Então eu tenho aqui um sistema, o mais ligado, é o que tem fração de prótons mais alta, então matéria simétrica, isso é número igual de prótons e nêutrons, e conforme eu tenho aqui 0,4, menos prótons, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Então aqui eu só tenho matéria de nêutrons completamente desligado, não tem a característica de um estado ligado precisa ter. Aqui é um gráfico da pressão, mas é uma coisa que a gente pode analisar também olhando a energia de ligação ou a densidade de energia. Eu já falei aqui também, e é sempre importante reiterar, que se eu fizer o gráfico para a densidade de energia em função da densidade bariônica, no ponto de mínimo desse gráfico, a pressão tem que ser zero, né? Então se eu olhar aqui, pressão zero, significa ponto de mínimo da densidade de energia nessa densidade bariônica. Bom, essa fração de prótons meio, se eu for pensar em termos de núcleo, significaria um núcleo que tem igual número de prótons e de nêutrons. Eles são pouquíssimos, né? Oxigênio 16, cálcio 40. Em geral, os núcleos têm mais nêutrons do que prótons. E a fração de prótons deles, da maior parte dos núcleos estáveis da tabela periódica, ficam entre 0,3 e 0,4. Por aí. Muito bem. Se eu olhar agora para os potenciais químicos do próton e do nêutron, para uma determinada fração fixa, então eu pego uma fração, percebam que é uma fração bem pequenininha, 0,0068 MeV por Fermi ao cubo, né? Então está aqui um número bem baixinho aqui, e fiz o gráfico desses potenciais químicos para diferentes frações de prótons. A gente tem esse comportamento de folha, assim, bonitinho, né? E eu estou mostrando ele aqui porque quando a gente for construir essa transição de fase, ou encontrar os pontos nas quais a transição de fase pode acontecer, um jeito de olhar é que a gente tem que ter duas frações de prótons, que equivalem a duas densidades, uma mais baixa e uma mais alta, por isso líquido-gás, gás-líquido, duas frações de prótons nas quais o potencial químico é o mesmo, né? Então eu preciso ter potencial químico, por exemplo, do nêutron. Se eu olhar aqui, tem regiões onde ele é igual, e aí eu tenho que ver se nessa mesma região o potencial químico do nêutron é igual para essas mesmas frações de prótons, né? Então, para eu ter coexistência de fase, eu preciso ter mesma temperatura, mesma pressão e mesmo potencial químico para as quantidades, né, para os componentes que fazem parte do meu sistema. Se eu tiver um sistema... Peraí, isso aqui não está funcionando direito, deixa eu vir aqui. Se eu tiver um sistema simétrico, igual o número de prótons e de nêutrons, é praticamente como se eu tivesse um sistema de um componente único, porque o potencial químico deles vai ser igual, né? Então eles vão se comportar como se fossem um componente só. Mas se eu tiver um sistema assimétrico, e aqui nesse meu desenho ele está escrito não em termos da fração de próton, mas em termos desse ρ3, onde ρ3 é a densidade de prótons menos nêutrons, por isso ela é negativa em geral, certo? Porque ρ-próton menos ρ-nêutron, quando eles são iguais, dá zero, que é essa curva aqui de baixo, que equivale à matéria simétrica ali do outro gráfico. E quando eu tenho mais nêutrons do que prótons, é uma quantidade negativa. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu recomendo fortemente a leitura desse paper, escrito pelo Miller e pelo Serot em 95, mas ele é uma obra, é um texto clássico, é quase uma obra de arte, ele é super didático, tudo que eu aprendi nas primeiras contas que eu fiz foi lendo esse trabalho. Muito bem explicado, passo a passo, dá pra gente reproduzir tudo que está ali. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenha essa matéria simétrica, eu tenho aqui essa curva, certo?
Então, se eu quiser construir, encontrar pontos que vão me dar essa tal de construção de Maxwell, para eu construir depois o que a gente vai chamar de binodal, eu preciso analisar situações em que eu tenha a mesma pressão. Então, aqui eu tenho o ponto A e eu tenho aqui o ponto B, numa temperatura constante, e isso equivale a ter um componente único. Por outro lado, se eu tiver... Percebam que essa densidade aqui é uma densidade baixinha, gás, e essa densidade aqui é uma densidade mais alta, líquido, com a mesma pressão. Por outro lado, se eu tiver uma situação aqui, ó, de assimetria, e eu for construir a binodal, os meus pontos da binodal vão ser esses pontos aqui, ó, esse C e F. Por quê? Porque a assimetria do sistema, ela tem que ser obedecida. Então, quando existe uma transição de fase, a assimetria é mantida, certo? Então, se eu tiver... E aí, como eu tenho assimetria, eu não tenho essa coisa reta, assim, desse jeito, reta, porque eu tenho que manter essa assimetria. Então, na verdade, é como se eu tivesse um sistema de dois componentes, né? Então, isso não é tão óbvio de ver assim, né? Quando eu penso assim, sistema simétrico, eu vejo a pressão é igual, né? Nesses dois pontos, densidades. Bom, aqui não é tão simples de ver quais são os pontos que entram na minha binodal, né? A minha curva está assim, mas se a gente, olhando para os números, a gente consegue identificar que de fato são os pontos associados à transição de fase. A binodal, então, ela é dada por esse ponto tracejado, né? Então, o que a gente faz? A gente pega para cada uma dessas frações de próton e desenha qual é o ponto de pressão que vai favorecer essa transição de fase. E se eu tiver uma transição de fase em sistemas de vários componentes, eu posso ter um número que ele chamou aqui de N mais duas fases que podem coexistir num sistema com N cargas conservadas. Isso significa que eu posso ter mais de duas fases coexistindo só se cada par de cada fase formar uma binodal, certo? E todas essas binodais, né, se eu for um sistema com 10 componentes diferentes, elas têm regiões de intersecção. Bom, vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro. De novo, esse negócio voltou para trás, desculpem. Devia funcionar aqui, mas não funcionou. Então depois a gente vai ver como é que a gente constrói isso olhando para a parte numérica, né? Então agora só mais um pouquinho de resultados, né? Hoje essas aulas introdutórias são umas aulas mais conceituais e menos matemáticas. Então, se eu tiver uma seção binodal, que foram então obtidas pelas condições de coexistência de fase, percebam que eu tenho aqui a pressão em termos da fração de próton, né? Aqui a temperatura zero, dois modelos distintos vão me dar. Então, essa região, ela é dependente do modelo, mesmo que ela esteja descrevendo a mesma física. Esse ponto crítico aqui é o ponto de pressão máxima, que eu consigo obter para ter transição de fase. A partir daí, ele já deixa de existir. E aqui a gente tem uma coisa análoga, só que para esse modelo aqui, NL1, só que com duas temperaturas. Então, é para ver aqui a temperatura mais alta, 5 MeV, e aqui a temperatura mais baixa. Então, essa binodal, ela também vai diminuindo essa seção conforme a temperatura aumenta. Então, é muito parecido com o comportamento do tamanho da fase pasta que eu mencionei ali atrás. Bom, existe um outro jeito de estudar essa transição líquido-gás, que é por meio de instabilidades, né, obtidas nas espinodais. Então, as binodais me dão regiões de coexistência de fase, as espinodais me dão regiões de instabilidade. Na verdade, ela delimita uma fase que a gente chama de metaestável. Metaestável é uma fase que parece estável, mas qualquer flutuaçãozinha faz ela se desestabilizar. Nesse caso, qualquer coisinha diferente que mude nessa fase favorece a transição de fase. Temos dois modos mais comuns de obter essas espinodais na literatura. Um é pelo modo termodinâmico e outro pelo modo dinâmico. O termodinâmico nada mais é do que a gente encontrar o determinante de uma matriz simétrica escrita em termos da derivada segunda da energia livre com relação às densidades dos componentes que estão no sistema. Então eu vou simplificar para um sistema de dois componentes, que é o que não vai nos interessar, prótons e nêutrons. Então isso aqui seria a derivada segunda da energia livre
com relação à densidade de prótons e à densidade de nêutrons. Então eu teria aqui um cara del2F, del ρ próton, del ρ próton ao quadrado, del2F, del ρ nêutron ao quadrado, del2F, del ρ próton, del ρ nêutron, e del2F, del ρ nêutron, del ρ próton seria uma matriz 2x2. Que eu tenho que achar o determinante e, em função disso, da análise desse determinante, determinar os pontos dessa transição. O outro modo de encontrar é por meio de uma espinodal dinâmica. Então, isso aqui é conhecido como equação de Vlasov. Esse F é a função de distribuição, que está associada com as partículas e antipartículas que estão ali no sistema, por isso mais e menos. E esse H é a newtoniana livre do sistema. Então, a gente constrói isso aqui é um colchete de Poisson, e aqui tem prótons, nêutrons e elétrons. Né? Eu posso ter só para prótons e nêutrons, e posso ter também calcular essa espinodal quando eu tenho elétrons no meu sistema. E vamos ver o que a gente obtém. Certo? Então aqui tem duas situações, a espinodal termodinâmica só com nêutrons e prótons, e a espinodal dinâmica com nêutrons, prótons e elétrons. Então vamos olhar para essa curvinha vermelhinha aqui, certo? Escolher um modelo só. Então eu tenho essa curvinha vermelhinha, e aí eu tenho aqui, né, quando a gente põe nêutrons, a gente vê que isso aqui está no 008, 008, isso aqui está antes do 008, 006. Quer dizer que o nêutron, de alguma forma, confere estabilidade para o sistema. É o que a gente já sabe, né, quando quem estudou matéria estelar sabe que a gente precisa desse equilíbrio químico lá para ter uma matéria um pouquinho mais estável. Bom, aqui um outro gráfico que mostra então essas duas juntas, a termodinâmica e a dinâmica, e o modo, eu estou fazendo isso tudo para encontrar a transição de fase, né? Então se eu quiser saber onde se dá, qual é o ponto que me dá a transição de fase, da fase líquido para gás ou vice-versa, né? Eu pego a equação de estado, que está aqui pontilhada aqui embaixo, né? Bem pequenininha aqui, com o equilíbrio químico, se eu estiver interessada nas estrelas, e vejo onde é que ela cruza a minha curva. O ponto onde ela cruzou é o ponto de transição de fase. Então percebam que se eu construir a minha espinodal dinâmica ou termodinamicamente, o ponto da transição de fase não é o mesmo. Isso é o que a gente vê se a gente olhar aqui para essa figurinha, né? Vamos escolher aqui só um modelo, esse aqui, e vamos olhar 4 possíveis pontos de transição de fase. Então eu tenho aqui, ó, pela binodal, me dá um valor. Pela espinodal dinâmica, me dá um valor mais embaixo de todos. Pela termodinâmica aqui no meio. E pela pasta, pela fase pasta, vou repetir, tá? Então aqui tem a binodal, a dinâmica é azul, a termodinâmica é amarelinha, e essa TF aqui, ó, é o que a gente obtém da pasta fase com um cálculo de Thomas Fermi. Que mais que eu posso falar? Bom, isso aqui eu já citei. Então vamos ver aqui, ó, se eu fixar a fração de prótons do sistema, então aqui eu tenho um sistema simétrico, e aqui uma fração de prótons 0,3, como é que eu encontro essas diferentes transições de fase e quando eu tenho equilíbrio beta, que é de fato, né, isso aqui é mais acadêmico para a gente entender o que está se passando, e equilíbrio beta é o que de fato deve acontecer lá numa estrela mais estável, num objeto compacto mais estável. Então vejam aqui, ó, vamos esquecer primeiro esse e vamos analisar as outras situações, né? Então, conforme a temperatura aumenta de 0 para 8, sempre esse ponto da transição diminui. É o que a gente viu lá, né, na fase pasta. Para qualquer uma das receitas que eu escolho, seja binodal, seja pela fase pasta, né, Thomas Fermi, ou por coexistência de fase. Isso aqui são 2 modos de eu encontrar a fase pasta. Thomas Fermi, coexistência de fase, seja pela espinodal termodinâmica. Então o comportamento é sempre diminuir com a temperatura, certo? Para qualquer que seja a fração de próton e para ambos os modelos. Mas esse ponto nunca coincide, né? Ou às vezes coincide. Tem 2 modelos aqui que me dá resultados mais próximos, né? Aqui o resultado é mais próximo, a temperatura 0, mas o ponto não é exatamente o mesmo. Por outro lado, se eu tiver equilíbrio químico, eu só consigo obter esse resultado a temperatura 0. Então, conforme esse sistema está mais quente, a gente não consegue encontrar
essa transição de fase do tipo líquido-gás, né? Então, se eu tiver uma estrela, vamos supor que eu pudesse ter uma estrela estável com 40 MeV próximo da crosta, a gente não espera que a estrela tenha temperatura constante lá para o seu interior, né? Mas se eu for pensar numa coisa mais acadêmica, eu não encontro transição de fase do tipo líquido-gás, supondo equilíbrio beta aí nessa estrela. Vou esquecer os 40, que é muito alto, né? Vamos pensar mesmo aqui em termos de 5, 7, uma coisa assim. Mas esse não é o único jeito, né? Não é a única coisa que eu quero estudar. Eu falei da transição de fase entre a parte interna da minha estrela e a crosta, mas se eu tiver uma parte hadrônica e uma parte de quarks, pode ser que eu também tenha a transição de fase lá, né? Então, antes de chegar nesse pedaço, eu vou pensar se é possível encontrar uma transição de fase quarks hadrons do tipo do diagrama de fases da QCD só com o modelo quarkiônico. Percebam, se eu tiver um modelo do tipo MIT que a pressão é uma expressão menos a bag. Se essa pressão for igual a bag, se essa expressão der esse termo igual a bag, é a situação em que a minha pressão é zero, certo? Então, esse é o jeito simples de eu construir esse diagrama de fases. Isso aqui foi construído com esse modelo da bag sofisticado. Sofisticado no sentido de que foi incluído um campo vetorial e foram incluídos termos não lineares, mais ou menos nos moldes lá do modelo do Valeska, e aqui vocês vejam que eles têm parâmetros diferentes, mas duas coisas são importantes aqui. Uma delas é essa transição líquido-gás, que está delimitada aqui, obtida experimentalmente. Então a gente sabe que isso aqui tem que estar na fase hadrônica aí da minha situação. Nessa situação eu só tenho quarks U e D, porque se eu tenho uma situação líquido-gás, né, e eu olhar lá para o meu diagrama de fases da QCD, eu só consigo enxergar essa parte, esse tipo de transição, na parte hadrônica, né? Então, eu gostaria que esse negócio estivesse para o lado DK da minha curva e nunca para o lado D lá da curva que eu construo. Isso aqui é uma linha que foi obtida por Climans a partir de dados experimentais em colisões de íons pesados, e é conhecido como curva de Friese-out. Essa também é uma curva que se obtém só em situações em que eu tenho quarks U e D, né? Imagine que se eu colidir chumbo com chumbo ou próton com chumbo, eu não tenho estranheza ali dentro, né? Então, isso aqui também deve estar na parte... Não, isso também é uma justificativa para a gente usar só quarks U e D nesse modelo do MIT. Tá bem? Bom, cadê o tal do critical endpoint? Não tá, porque esse modelo é tão simples que ele não me permite encontrar um ponto de transição de fase de segunda ordem. Ele vai com uma transição de fase de primeira ordem até o final. Então, é o que eu consigo obter com ele. Mas eu consigo ver para que situações eu tenho potenciais químicos próximos, né? Ou que satisfaçam alguns vínculos experimentais. Aqui tem um modelo mais sofisticado, que é o modelo de Nambu-Journal-Lazínio, comparado com esse modelo do MIT, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico, eu tenho dados experimentais vindos do RIC, que são esses dados que estão aqui, e aqui nesse gráfico eu tenho aqui, dados que vêm da QCD na rede, né? Que é esse pontinho aqui, temperatura zero. Reparem, então, que dependendo dos valores que eu encontro aqui, eu posso me aproximar mais desses dados experimentais ou menos, né? Por que eles estão sempre em densidades baixinhas ou em potenciais químicos baixinhos? Imagina que é colidir um próton com outro próton. A densidade é mesmo muito baixa, né? Se eu pensar que aqui eu tenho uma estrela de nêutrons que tem uma densidade que é 6, 7, 8 vezes a densidade de saturação da matéria nuclear, na hora que eu tenho só colisão de dois núcleos, chumbo com chumbo, ouro com ouro, próton com chumbo, eu estou mesmo em densidades bem baixinhas, então eu só tenho esses dados experimentais aqui. Para eu obter dados para cá, existem propostas aí em outros laboratórios, mas eu ainda não tenho esses dados. Bom, a outra coisa que eu queria comentar é a diferença entre esses dois modelos, né? O modelo do MIT, que é esse modelo simplesinho, e o modelo de Nambu-Journal-Lazínio. Percebam que o modelo de Nambu-Journal-Lazínio me dá o tal do pontinho aqui, que é o critical endpoint, né? Então, de fato, ele prevê uma transição de fase de primeira ordem,
um ponto de segunda ordem, que é uma interrupção, e depois ele continua e sempre ele termina aqui no mesmo ponto. Agora, por hora, eu só tenho essas reações experimentais com quarks UID, né? com hadrons conhecidos. Mas espera-se poder colidir híperons, por exemplo. E os híperons têm estranheza intrínseca, certo? Se eles têm estranheza, o que eu vou precisar são modelos que me mostrem a transição de fase, desde que eu tenha quarks S lá dentro também. Então, esse gráfico aqui mostra qual é a diferença que eu obtenho quando eu faço o cálculo só com quarks UID, que é o que eu chamei de SU2, e quando eu coloco quarks UD e S, que é o que eu chamei de SU3. Vocês vejam que quando eu tenho o quark S, ele puxa a minha transição de fase para potenciais químicos mais baixos e para temperaturas menores, certo? Então, tá aí a construção dessa transição de fase. Agora, o ideal seria eu ter a transição de fase entre um sistema hadrônico e um sistema de quarks, com modelos diferentes, né? Ou com um modelo que fosse bom para descrever as duas coisas, mas esses modelos não existem ou têm validade limitada. Então eu peguei aqui um modelo do tipo Nambu, os dois são do tipo Nambu, um que descreve a parte hadrônica, que é esse cara em roxinho, e 3 que descrevem a parte de quarks. E aí a gente fez essa transição, tentou achar esse cruzamento, isso aqui está sempre a temperatura zero. Percebam que diferentes parametrizações, diferentes modelos me dão esse ponto de cruzamento em locais diferentes, certo? Então, se eu quiser construir P por μ, se eu fosse construir isso para temperatura finita, eu teria que pegar esses modelos todos e olhar para todas as temperaturas e depois construir cada um desses pontinhos para ter o diagrama de fases da QCD. Mas só olhando para esse gráfico, já dá para a gente ver quão dependente de modelo vai ser esse resultado. E aqui nesse outro gráfico é para mostrar, ó, esse modelo e esse são parecidos, mas não são iguais, parametrizações diferentes, né? E esse aqui é exatamente esse PCP02 aqui. Vejam que se eu escolher um outro modelo hadrônico com uma parametrização levemente diferente, esses caras nem se cruzam, certo? Então, de fato, é uma quantidade bem dependente de modelo. Ainda uma coisa interessante de analisar é a binodal, né? Então vamos voltar para a binodal. Percebam que essa não é uma binodal de transição líquido-gás, mas é uma binodal de transição hadron-quark lá nas suas densidades apropriadas. Então, se eu fizer aqui um gráfico do potencial químico bariônico em função do potencial químico de assimetria, isso tem potencial químico do próton menos do nêutron, no ponto da transição, no ponto do cruzamento, eu obtenho todas essas curvas diferentes aí, que são curvas que vieram de modelos diferentes, certo? Por outro lado, isso aqui é novo, né? Mas isso aqui eu já mostrei, pressão em função da fração de prótons, só que aqui em vez de função da fração de prótons, eu estou mostrando em função de assimetria. Então vamos ver, essa curva de dentro é sempre o que vem da parte hadrônica, e a curva de fora é da parte de quarks. Então aqui é um modelo, aqui é outro modelo, aqui é outro modelo, né? Vamos pensar que a gente colocasse uma linha aqui em zero, né? Assimetria zero. Então, se a gente dividisse isso aqui é simétrico, né? Vamos olhar só para um lado. Eu vou olhar para essa curva aqui, ó, essa curva aqui, cor de abóbora pontilhada, tracejada com pontilhada, e essa só pontilhada. Percebam que isso aqui tem exatamente aquela cara da binodal que eu mostrei lá atrás para vocês, só que numa situação física diferente. E ainda tem uma terceira situação na qual a gente pode encontrar essas transições de fase, né? Essa terceira situação é uma situação que se dá durante a evolução estelar. Então vamos supor que a estrela está resfriando, né? Já está com temperatura bem baixinha, próxima de zero, e eu tenho uma fase de quarks lá no interior e a fase de hadrons. Existem condições que privilegiam a formação de uma estrela só de quarks, né? Que condições são essas? Se eu tiver conservação de sabor, então da minha fase de hadrons para a minha fase de quarks, se eu tiver conservação de sabor, isso é muito rápido, eu posso ter um mecanismo por trás que é chamado de nucleação. E se isso acontecer, a minha estrela inteirinha vai se converter para uma estrela de quarks, né? Que situação é essa?
percebam que a fase que eu chamei H-phase, né, que é UFSU, que é essa vermelhinha, ela tem híperons e tem equilíbrio químico, neutralidade de carga. E aí eu consigo, então, olhar para esses híperons, qual a quantidade de quarks U, D e S que existem. E em função disso, eu posso escrever a equação de estado com essas quantidades para a minha estrela na fase de quarks, que eu estou chamando de Q-estrela, porque ela não tem equilíbrio químico e nem neutralidade de carga. Nessa situação aqui, ó, não tem cruzamento também. Mas nessa situação, com o modelo do MIT com uma constante ligeiramente diferente, a gente encontra essa possível transição de fase. Então, de novo, se eu quisesse construir todo o diagrama de fases, eu precisaria pegar esse ponto e extrapolar para várias temperaturas. Mas talvez isso não fizesse sentido, certo? Porque a gente não tem estrelas lá com temperaturas altas, né? A gente viu no diagrama de fases da QCD que a gente só tem as estrelas lá com a temperatura baixa, né? Então, antes de eu acabar, vou voltar aqui. Então, eu não tenho... Então, eu posso justificar essa conta até uma temperatura que, assim, não sei, 30 MeV, 20 MeV, mais nada aqui para cima, porque eu não tenho mais essa possível conversão estelar em temperaturas tão altas. Mesmo quando a gente faz um estudo mais sofisticado, que envolve entropia fixa, que é o que se espera encontrar nessa conversão estelar, as temperaturas dificilmente passam aí dos 40 MeV. Então, por hoje é isso. E fica aí mais um gostinho do que é que a gente vai estudar lá para o final do curso, quando a gente tiver entendido a física, os modelos da física nuclear e como é que a gente pode utilizá-los para obter transições de fase. Tá bem?